Opa, tudo bem? José Andrade aqui e você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de sábado. Todo sábado, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, eu entro ao vivo aqui para procurar compartilhar a minha experiência com você, para procurar tirar as suas dúvidas práticas, jurídicas, especialmente daqueles assuntos que eu mais gosto de falar, que é a prática da sala de audiência, que é a prática da execução, aquela eterna busca, patrimonial, para encontrar realmente o patrimônio do devedor e garantir o recebimento de um crédito. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aí. Bom, eu não sei se você sabe, todo sábado, às 10h30 da manhã, eu entro ao vivo e é todo sábado mesmo, desde que o ano começou, nós não faltamos nenhum sábado. Então todo sábado eu entro ao vivo aqui para fazer esse bate-papo jurídico. O que é um bate-papo jurídico? Para eu ouvir as suas dificuldades, para eu responder as suas dúvidas. E hoje nós vamos ter um acontecimento especial. O que eu vou fazer, além de permitir que você também, se você tiver interesse, que você participe ao vivo comigo. Você sabe que tem um botãozinho aqui para quem está aqui no Instagram, que você pode pedir para participar ao vivo comigo. Então, se você tiver esse interesse, você manda essa solicitação de entrada ao vivo, que eu vou compartilhar minha tela com você. Você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta aí, compartilhar a sua experiência ao vivo comigo. Agora, o que eu também vou fazer agora em todas as lives de sábado? Eu não sei se você sabe, você que está me assistindo, mas eu tenho alguns treinamentos online, mais especialmente eu tenho um treinamento onde eu ensino a prática da sala de audiência e eu tenho um treinamento onde eu ensino a prática da execução. Os alunos desse meu treinamento, eles fazem parte de um grupo fechado, de um grupo secreto no Facebook. E lá nesse grupo do Facebook, agora há um campo onde eles podem colocar as perguntas e eu vou responder ao vivo. Então, eu devo ter muito aluno aqui que está aqui já na nossa live, inclusive se tiver algum aluno aí, seja do treinamento Expert em Audiência ou do treinamento Expert em Execução, levanta a mão aí, fala que é aluno aí para eu poder identificar, para eu poder mandar um abraço. Então, eu vou começar, inclusive, respondendo algumas dúvidas que eles já colocaram e que eu acho que a resposta pode aproveitar para todo mundo que está assistindo, tá? Eles colocam as dúvidas lá, eu respondo aqui para todo mundo, você ganha o conhecimento e o meu aluno tem a dúvida dele sanada. Vamos lá, vamos para o que interessa, então, vamos começar respondendo as dúvidas da galera, tá? Vamos ver, a primeira dúvida que eu tenho aqui de um aluno do treinamento Expert em execução, deixa eu ver aqui que eu tenho certeza que essa dúvida pode ajudar você também, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, o Gustavo Melo, ele faz uma pergunta que, à primeira vista, você pode pensar, bom, mas eu sei efetivamente o que acontece, mas olha, muita gente se embaralha na prática, então eu achei importante responder essa dúvida do Gustavo Melo. O Gustavo Melo fala assim: boa noite, professor, sempre vejo falando na possibilidade de penhora de um imóvel. Uma vez penhorado, o que acontece depois? Você sabe na prática o que efetivamente acontece depois que um bem imóvel é penhorado? Então, uma vez feita a penhora, seja numa execução extrajudicial ou num pedido de cumprimento de sentença, o passo seguinte é avaliar, fazer a avaliação do bem penhorado. Depois de feita essa avaliação, as partes são intimadas para ver se concordam com a avaliação ou se vão impugnar a avaliação. Via de regra, o executado acaba impugnando a avaliação porque ele não concorda com a avaliação. Agora, quem impugnar a avaliação, se o executado não concorda com a avaliação, ele fala, o oficial de justiça avaliou essa casa em R$500 mil, mas ela vale muito mais do que R$500 mil. E aí ele impugna. O juiz ele tem que nomear um perito.
E aí quem paga as custas, quem paga os honorários, né, que é uma despesa processual? Aquela pessoa que impugnou o laudo do oficial de justiça. Então, se o executado impugnou, ele tem que pagar os honorários do perito. O perito faz o laudo de avaliação, geralmente o perito nomeado é uma pessoa com conhecimento em engenharia, com conhecimento em mercado, né, imobiliário, e ele apresenta o laudo. É claro que esse laudo, as partes podem nomear um assistente técnico para acompanhar, uma pessoa que seja da confiança da parte, que também entenda, né, efetivamente de mercado imobiliário de avaliação, para poder ajudar a resolver esse problema. O perito apresenta o laudo, as partes se impugnam ou não e o juiz decide. O juiz decide que o valor do imóvel é tal, de acordo com o que foi dito pelo perito. E assim que o juiz decidir, o processo está pronto para caminhar. E aí, tem várias formas do processo caminhar. A mais tradicional, a que as pessoas mais conhecem, é a famosa asta pública, né? O leilão que é realizado pelo Poder Judiciário. Mas essa não é a única forma. Talvez você não saiba, mas o Código de Processo Civil permite que o exequente, por exemplo, escolha uma pessoa, um particular, para fazer essa alienação. Vamos imaginar que o exequente tem uma imobiliária que é da confiança dele, uma pessoa que trabalha muito bem, ele pode pedir a autorização do juiz para que essa imobiliária comece a anunciar o bem que está lá penhorado. E se a imobiliária conseguir sucesso, pronto, vai ter sido efetivada a venda. O que pode acontecer também depois da avaliação? Ao invés do imóvel ser alienado por iniciativa particular, do jeito que eu acabei de falar, ao invés do imóvel ser levado a um leilão, uma asta pública, que é aquele leilão judicial tradicional que você conhece, o exequente também pode optar por adjudicar. O que é adjudicar? Ficar com o bem para ele. Então, foi feita a avaliação. O imóvel vale 500 mil, a dívida é de 600 mil, o exequente pode falar, olha, interessa, eu quero adjudicar, quero ficar para mim. E aí ele fica com o imóvel para ele, abate-se lá os 500 mil reais do valor da dívida, sobra 100 mil e a execução continua. Ah, professor, e se o imóvel valer mais do que o valor da dívida? O exequente ele pode depositar a diferença. Uma vez depositada a diferença, ele pega o bem para ele e o executado saca, levanta a diferença, tá bom? Então, é isso que geralmente acontece depois que é feita a penhora de um bem imóvel. Eu espero que o meu aluno, o Gustavo, tenha tido a dúvida dele sanada e eu espero efetivamente que você que está nos assistindo, se você não sabia como que acontecia, se você não sabia efetivamente o que poderia acontecer daí em diante, acho que agora você já está sabendo, tá bom? Uma outra dúvida é essa dúvida do aluno Fábio Andrade. O Fábio fala assim, como proceder ao receber a contradita de uma testemunha sua? Então você lá como advogado levou uma testemunha e aí a outra parte apresenta a contradita. O que o Fábio pergunta? Qual é o momento adequado de rebater as provas do adversário? E ele pergunta, há contraditório nessa fase específica? Olha lá, são 3 perguntas em uma só. E o Fábio Andrade, aí, o meu xará, tá? Ele pergunta, como que funciona o procedimento da contradita, então? Se você não sabe, agora você vai saber. Você levou lá uma testemunha para ser ouvida, você apresenta para o juiz a testemunha vai sentar na frente do juiz e o juiz vai começar a qualificar a testemunha. O que é qualificar? Pergunta o nome, pergunta o endereço, pergunta o que faz. Às vezes não é o juiz que faz essa qualificação, às vezes é o serventuário lá que auxilia o juiz na audiência, mas isso tanto faz. A hora que o juiz começa a iniciar o compromisso, ele começa a perguntar para a testemunha, olha, você é parente das partes? Você tem interesse no resultado do processo? Nesse momento, a outra parte ele tem que levantar a mão e falar, excelência, eu gostaria de alegar contradita, eu gostaria de impugnar essa testemunha porque ela é parente ou ela é amiga íntima e apresenta lá uma causa de impedimento ou de suspeição ou até mesmo de incapacidade, tá? E aí o juiz apresentando, aliás, a parte apresentando esses argumentos, o que o juiz tem que fazer? Ele inicia o contraditório da contradita. Veja bem, nós não estamos apurando aí os fatos objetos da causa, o mérito da causa. Agora o juiz vai analisar a alegação da contradita. A primeira coisa que o juiz faz é perguntar para a própria pessoa, aquela que foi arrolada. Olha, você efetivamente é parente de uma das partes? Você tem amizade íntima com uma das partes? E aí, dependendo do que ela falar, se ela negar, o juiz abre a palavra para a parte contrária, para aquela pessoa que arrolou a testemunha. E aí essa pessoa vai defender
que a pessoa arrolada seja ouvida como testemunha ou não, ou vai concordar. Às vezes você levou a pessoa para ser ouvida como testemunha e o seu cliente não te informou que era um compadre, é uma pessoa que batizou um filho, você só ficou sabendo disso lá na hora. E se isso realmente acontecer, você pode muito bem dizer, olha, eu concordo com a contradita, infelizmente eu arrolei como testemunha, mas eu não tinha essa informação de que entre eles havia amizade íntima. Mas via de regra não há concordância com essa contradita. Então você vai impugnar nesse momento, você vai defender que não existe amizade íntima, que não existe grau de parentesco, e depois o juiz vai se virar para quem alegou a contradita e vai perguntar, doutor, o senhor tem provas a produzir da contradita? E aí há um contraditório completo. A parte pode apresentar documentos, pode arrolar testemunhas para provar a contradita. Às vezes a parte já viva e esperta já levou testemunha lá fora e está lá fora, que pode provar que realmente entre a pessoa arrolada e a parte autora há uma verdadeira amizade íntima. Elas estão sempre juntas, estão viajando juntas, frequentam a casa uma da outra. E aí o juiz pode abrir, aliás, o juiz deve abrir a oportunidade para comprovação da contradita. Depois que há a apresentação de prova, seja por documento, seja por testemunha, o juiz ele decide a contradita, com base em tudo que as partes alegaram, com base naquele contraditório, na produção de prova da contradita, o juiz vai decidir e aí ele resolve se a pessoa vai ser ouvida como testemunha ou se ela vai ser ouvida como informante, tá bom? Fábio, é o seguinte, deixa eu te dar aí um grande furo aí, tá? Essa semana que vai se iniciar agora, na semana que vem, vai ao ar um episódio, o terceiro episódio do podcast Cabeça de Juiz, onde eu e mais 2 magistrados ficamos mais de 1h15 falando sobre contradita, como alegar contradita de testemunha. Então, acompanhe aí o podcast Cabeça de Juiz, já tem 2 episódios, se você está aqui e ainda não assistiu nenhum, eu recomendo que você vá lá no meu canal do YouTube, lá tem os episódios completos, tá? Tem versão em áudio, o Marcelo está perguntando? Tem sim, vai no Spotify, tá? No Spotify tem todos os episódios do podcast Cabeça de Juiz. Eu acredito que durante essa semana nós vamos conseguir colocar em outras plataformas também, como o Deezer, como o iTunes, vamos colocar na maioria das plataformas para você poder assistir aonde você quiser, beleza? Agora eu vou chamar alguém para participar ao vivo comigo. Se você mandou a sua solicitação, agora é hora de você ficar esperto aí, porque pode correr o risco de eu te chamar. Opa, Ronaldo, tudo bem? Opa. Tá Bom me dia, ouvindo professor. legal? Tudo bem? Que Tô bom, sim, tô cara. sim. Deixa eu Que sim. bom falar com você, cara. Me fala aí de onde que você é, cara. Se você está advogando, em que área que você atua, conta um pouquinho de você pra gente. Primeira satisfação, professor, falar com o senhor. Sou muito admirador do seu trabalho. Obrigado. Eu advogo mais na área trabalhista, mas estou me especializando agora, no momento, no direito imobiliário. Então, Legal, assim, legal. diante da queda da área trabalhista, a gente teve que meio que buscar outros ramos também. Legal. E você fala de onde? Qual que é a cidade que você mora, Ronaldo? Uma pessoa na Paraíba. Legal, terra boa demais. Eu tenho alguns grandes amigos aí na Paraíba, tá? Quero ir logo aí. Você acredita que eu não conheço o João Pessoa? Quero conhecer. Todo mundo fala que é muito linda. Se Deus quiser, um dia eu estarei É, aí. E me fala uma coisa, cara. Deus quiser. Tem alguma coisa aí que você acha que eu posso te ajudar? Alguma questão prática jurídica aí que você quer compartilhar com a galera? Manda ver. Professor, aproveitando já essa questão, principalmente está iniciando ainda no direito imobiliário, a grande questão que surge sempre do pessoal é: quem compra um imóvel, ele pode sofrer a penhora dele por dívida com a própria construtora. Nesses casos seria possível. A própria construtora, por exemplo, ele não consegue mais honrar em dado momento, ele pode sofrer, sendo esse imóvel o único residencial dele, haja vista ter aquela vedação da impenhorabilidade do bem de família. Legal, obrigado pela sua pergunta, ela é muito importante, tá? E o fato é que existe no Código de Processo Civil e também em legislação apartada algumas causas de impenhorabilidade. A lei escolheu falar que, ó, nessa e nessa situação não pode penhorar o bem. E uma delas é o bem de família, né? O famoso bem de família, aquele em que o devedor mora com a família dele.
tá? Ou às vezes é um bem que está alugado pelo devedor, mas o fruto do aluguel é exclusivamente para o sustento do devedor. Mas vamos falar no caso do imóvel comprado de uma construtora e esse imóvel sendo o bem de família, sendo o imóvel onde a pessoa mora. A legislação ela traz uma exceção. Ela fala que, em regra, o bem de família não pode ser penhorado. Esse bem é um bem de família. Mas a exceção é, salvo se a dívida foi originada de financiamento para a aquisição do próprio bem. Então, a pessoa comprou com a construtora, fez um financiamento com a própria construtora, tá? E não pagou esse financiamento, aí é um caso de exceção à impenhorabilidade do bem de família. Como a própria construtora deu o dinheiro para a pessoa e a pessoa não pagou, não seria justo que a pessoa continuasse no imóvel e a construtora que deu o dinheiro ficasse sem o imóvel dela. Então, nesse caso, há exceção à impenhorabilidade do bem de família e a construtora vai poder penhorar, tá bom? Tudo bem, professor. Legal, cara. Obrigado pela sua participação. Pode falar, pode ficar à Eu que vontade. agradeço. Hum, Só, então, fazendo um apontamento a mais. claro. Na hipótese do financiamento ter sido com o banco e originar apenas uma dívida com a construtora, por exemplo, do sinal, eles poderiam pedir a penhora da parte referente a eles do imóvel, dos direitos sobre o imóvel, no caso, da parte que seria só referente ao sinal do imóvel. Olha, se não foi a construtora quem emprestou o dinheiro para a aquisição do bem, aí não se aplica essa exceção. Aí é uma dívida de valor como outra qualquer, a construtora pode até pedir a penhora, mas aí a parte vai se defender e falar, não, esse bem aqui é impenhorável, que é o meu bem de família. Tá? Então, se a dívida foi originada para a aquisição do próprio imóvel, se foi então um financiamento para isso, aí não é aí não há impenhorabilidade. Agora, no caso de descumprimento contratual, tá? Como um contrato como outro qualquer, aí não se aplica essa impenhorabilidade, tá bom? Tá ok, professor. Valeu, Muito cara. obrigado mesmo. Eu que Uma honra aqui. agradeço. Eu que agradeço a participação e, através de você, mando um abraço para todos os paraibanos aí, tá bom? Fica com Deus. Mano, sim. Valeu. Prazer. Bom dia, professor. O Valdecir Oliveira está perguntando. Alienação verbal de veículo, com parcelas de financiamento a pagar. Isso é comum pra caramba, né? Quantos clientes já não te procuraram? Vendi meu carro era financiado e o comprador ficou de pagar as parcelas. Aí o que acontece? O Valdecir narra aqui: o comprador não paga as parcelas. Qual o melhor instituto jurídico para cancelar a venda e reaver o bem? Que provas justificaria o pedido cautelar de busca e apreensão? Bom, o contrato verbal, como outro contrato qualquer, ele é um contrato. Você não tem o documento, tá, assinado pelas partes, mas você tem a contratação verbal. Se a parte não cumpriu uma das cláusulas do contrato, então aquela pessoa que foi o comprador do veículo se comprometeu verbalmente a continuar pagando o financiamento e não está pagando, você vai entrar com uma ação de rescisão contratual, rescisão de um contrato verbal. Agora, você pode pedir para o juiz antecipar a tutela, porque uma vez que o juiz, lá na sentença, declare que o contrato está rescindido, a consequência lógica é que as partes voltem ao estado anterior. Qual é o estado anterior? Que o dono do veículo volte até a posse dele e que o comprador do veículo volte a ter o dinheiro dele. Então, você pode pedir a rescisão do negócio e que o juiz antecipe a tutela para que você volte até a posse do bem. Agora, para isso, você precisa mostrar os requisitos de um pedido antecipatório de tutela, a verossimilhança da sua alegação, e aí é muito fácil de provar, né? Você vai falar, juiz, o contrato foi verbal. Ele se obrigou a pagar as parcelas do financiamento. E tá aqui, ó. Olha aqui o documento do banco me cobrando porque ele não pagou as parcelas. Pronto. Você mostrou a verossimilhança da sua alegação. E qual seria o perigo da demora? Olha, juiz, eu preciso ter esse carro na minha mão o quanto antes, porque se continuar na mão dele, amanhã ou depois pode ser buscado e apreendido pelo banco financiador, ele pode tomar multa e aí o prejuízo aumentar porque o carro ainda está no meu nome. Esse carro pode ser apreendido em uma blitz. Você tem que mostrar no caso concreto qual é o perigo do juiz ter que decidir só lá na sentença e não de forma antecipada. Você precisa apontar no caso concreto. Agora, eu já vou te dizer uma coisa prática, tá? Todo contrato que é verbal,
dificilmente o juiz dá uma antecipação de tutela, porque ele não sabe ainda o que efetivamente foi contratado. Ele só vai saber depois que ele ouvir as duas partes. Então, se você pode chegar lá na sua inicial e você não pode escrever o que você quiser sobre o contrato verbal, já que você não tem o documento, tá? Você pode escrever o que você quiser. E aí o juiz não tem aquela segurança que ele precisa para falar que sim, está presente aí a verossimilhança. Então toma cuidado, porque é muito difícil em contrato verbal o juiz vai dar uma antecipação de tutela. Talvez seria mais interessante você pedir que o juiz antecipe a tutela depois da resposta do réu. Tá? Falar assim para o juiz, olha, juiz, eu sei que o magistrado precisa de segurança para decidir esse pedido antecipatório. Então eu quero que Vossa Excelência aprecie depois que o réu apresentar a resposta, porque daí o juiz já tem uma visão completa de como que o negócio aconteceu, tá bom? Acho que é uma dica efetivamente prática para você poder ter efetivamente sucesso. Vamos lá, vou chamar mais uma pessoa para entrar ao vivo e depois eu volto para responder as dúvidas dos meus alunos. Tudo Bom bem? dia, Prazer, prazer. professor. Bom dia. Você fala da onde, Camila? De São Paulo, capital. Legal, e você está advogando, você está estudando, como que é a sua vida aí? Conta um pouco pra gente. Estou advogando já faz uns 12 anos, me formei em 2008. Legal. Bastante tempo, né? Que área que você gosta mais? Então, família. Eu faço civil e família, mas a família é uma matéria que eu gosto bastante. Já vi o doutor falando que gosta Eu também. gosto, inclusive eu estou pensando em preparar um treinamento, ver o que você acha disso, o que você acha dessa ideia, tá? Porque eu tô analisando com as pessoas que trabalham na área. Estou pensando em criar um curso não voltado para o advogado, mas voltado para pai e mãe, um curso sobre alienação parental. Tá? Porque hoje é o que mais acontece, né? O casal se separa e aí eles sofrem com, talvez o homem, o pai, praticando alienação contra a mãe, ou então o contrário acontece muito, né? Então eu queria ensinar pai e mãe para como evitar esse mal, que é um mal para o filho. Às vezes eles acham que estão fazendo um bem, né? Exatamente. Falando mal do pai, falando mal do pai, falando mal da mãe. E eu queria poder ter a oportunidade de ensinar o pai e a mãe a acabar com esse mal. O que você acha? Você acha que seria uma ideia legal? Ótima ideia. Inclusive, era a minha pergunta, porque eu vejo que isso acontece muito. Eu vejo, assim, muita dificuldade em conseguir comprovar que acontece. Ou, assim, às vezes comprova, mostra tudo e os juízes não dão. Eu falo, gente, tá acontecendo, você consegue comprovar. Às vezes a mãe deixa de, seja falar mal, ou seja, o pai também, né, como o doutor falou, deixa de deixar a visita, não permite a visita. Uhum. E aí eu falo, gente, como assim, né? Como esse tipo de coisa acontece, nada muda e você, de repente, chama a polícia, que né, normalmente orienta, chama a polícia. Se eles não quiserem ir na delegacia, pede o número de ocorrência. Uhum. Porque o número de ocorrência vai comprovar que aquilo, né? Depois faz o boletim de ocorrência também. Enfim. A minha ideia, Camila, é justamente ensinar esse passo a passo. O que fazer na prática? Porque aí o cliente chega para você como advogada com tudo pronto. Tá aqui, ó, já tomei todas essas medidas. Imagina que legal. Ele chega com você já com passo a passo com a prova da alienação parental. E isso é muito fácil de fazer. O que é importante que entre na cabeça do pai e da mãe? Eu acho que talvez isso também ajude o advogado. Dificilmente um juiz ele vai tomar uma decisão, principalmente de forma antecipada, liminar, nas questões que envolvem família, sem ele ter assim um grau de certeza mais elevado. É diferente, por Sim. exemplo, eu dar uma busca e apreensão de uma moto do que eu dar uma busca e apreensão de uma criança, tá? Porque envolve um terceiro sentimento, tá? Tem o princípio da proteção integral da criança. Então o juiz sempre fica reticente, até porque em questão que envolve família, há, infelizmente, muita mentira. Tem gente que inventa, que cria a situação. Então o juiz, para ele dar uma medida antecipada, liminar, ele precisa estar mais calçado em provas um pouquinho mais robustas. Então eu tenho o interesse de ensinar pai e mãe. É claro que eu sei que isso vai acabar atraindo também advogados, né? E vai ser muito bom se atrair também, mas o meu foco seria pai e mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe são os primeiros que podem acabar com a vida de um filho praticando alienação parental. Tá? Ou não sabendo. Não percebem, né? Não percebem, ficam cegos no meio do conflito do relacionamento, né? Então, fica tão importante que, assim, a briga deles que não vê que está prejudicando a criança. Exato. O que eu sempre falo na prática para o advogado? Não vai pedir com base em um elemento. A mãe proibiu a visita, alienação parental, perde o direito de guarda, acaba a pensão. Não, o juiz não vai tomar uma medida drástica com um acontecimento.
tá? O que eu sempre recomendo é pondera, anota, registra e depois traz para o juiz todos os fatos. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que esperar acontecer uma tragédia para eu pedir? Não, claro que não. Se for uma coisa mais grave, se for uma coisa mais evidente, aí um elemento só já é suficiente. Mas se não for, se for aquelas picuinhas do dia a dia, ah, mandou uma mensagem proibindo de falar com a mãe, bom, anota, registra, tira print, faz ata notarial e guarda. Junta lá 2, 3 ocorrências e aí sim peticiona, entra com a ação que tiver que entrar, para mostrar para o juiz que é um acontecimento recorrente, tá? E que não é uma coisa esporádica, que às vezes acontece, né? Às vezes o casal bate boca lá e o cara fala, ah, então você né, já pratica algum ato, então fala mal da mãe para o filho, ou o contrário. Agora, nós estamos falando de pessoas. Pessoas são surpreendentes, né? Às vezes a pessoa não dá razão nenhuma, não dá demonstração nenhuma e do dia para a noite pratica uma tragédia. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Então a gente tem que ser muito sensível. Causa de família é apaixonante por isso, porque envolve sentimento, né? Todo mundo tem uma história vinculada a causas de família, né? Geralmente as pessoas que advogam nessa área talvez passaram por alguma situação ou tem algum parente que passou e aí fala assim, bom, eu quero defender porque eu não quero que ninguém mais passe por isso. Mas olha, é uma área muito legal, tá? Eu não sei se era mais ou menos por aí que você queria perguntar, se não, manda ver aí, a palavra é com você. Eu queria saber também, por exemplo, nesse caso, igual eu falei, a polícia muitas vezes não quer, não sei, fazer o serviço, não quer levar para a delegacia. E eu, querendo ou não, a pessoa está descumprindo uma ordem judicial. Então, nesse caso, como que agir? Porque aí fala, está descumprindo a ordem judicial. Mas não dá em nada, né? A gente vê que às vezes não dá em nada. Fala assim, aí tá bom, a gente fala, né? Não, igual o doutor falou, faça todas as ocorrências, faz o boletim, enfim, faz tudo para poder mostrar que vem acontecendo sempre. Então, nesse sentido, eu tento orientar meus clientes também, quando ocorre. Mas como agir, até mesmo com a polícia, que às vezes não quer ir lá, não quer levar. Não, legal. A questão é muito mais estrutural do que jurídica, né? A polícia, na maioria dos lugares, não tem nem estrutura. Tem estrutura, às vezes, para atender uma ocorrência de homicídio. E aí eles acabam indo pelo princípio do utilitarismo. O que nesse momento parece ser mais grave? Parece ser mais grave eu atender a ocorrência da mãe que não deixou o pai exercer o direito de visita ou tu assalta uma mão armada que está tendo no banco da esquina. Então eles vão por essa regra do que parece ser mais urgente e ao mesmo tempo importante. Então, o problema não é nem jurídico, é mais estrutural mesmo. Eu já trabalhei em comarca que existia uma viatura policial. Uma. Então, se a viatura estava lá fazendo uma ronda para impedir um furto, não tinha viatura para levar o preso para a audiência. E aí a cidade parava. Então, o problema primeiro, é estrutural. Segundo, falta de informação mesmo, né? Por incrível que pareça, muitos daqueles que trabalham na segurança pública não sabem que determinados fatos são crime, né? Como o abandono material, por exemplo. Eu publiquei nessa semana um post falando do abandono material, que deixar de pagar a pensão pode ser o abandono material, que é um crime. Tá? E aí você chega lá na delegacia, quero registrar uma ocorrência por abandono material, às vezes o delegado pode ser até que ele fala, ah, pelo amor de Deus, eu tenho coisa mais importante para fazer, né? Então, não se dá importância. Mais ou menos por aí. É claro que eu não estou generalizando, é claro que eu não estou dizendo que isso acontece em todo lugar, mas eu estou dizendo uma coisa que pode ser que aconteça, porque tem situações que parecem mais urgentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar mais sobre isso, tá? Levantar a importância, porque só sabe da importância quem sofre, né? Quem está sofrendo uma alienação parental, só sabe da importância aquele que está lá precisando do dinheiro da pensão e não tem da onde tirar, não tem como receber. Então, a gente precisa de mais informação, precisa debater o assunto e a gente precisa mostrar sempre para o juiz, porque às vezes a gente pensa que na delegacia vai se resolver tudo. Ah, eu vou prender lá o pai que está praticando alienação e vai se resolver tudo. Às vezes, uma medida na seara civil, né, uma medida solicitada para o juízo civil vai ser muito mais efetiva. E aí eu sempre recomendo, vai despachar pessoalmente com o juiz, explica a situação, fala, olha, realmente o conflito é esse, não é um episódio isolado, já aconteceu isso, tenta mostrar o perfil psicológico da outra pessoa. Esse perfil psicológico, sabe como que você mostra? Com conversas aí de WhatsApp, com mensagens enviadas. Então você consegue mostrar um perfil agressivo, você consegue mostrar um perfil de uma pessoa que não está nem aí,
né? Às vezes a pessoa se vira, não é problema meu. Então você vai juntando esses elementos, depois você mostra para o juiz em um pedido-chave, você mostra para o juiz como efetivamente essa pessoa merece uma medida mais drástica, né? Uma mudança aí na guarda, uma mudança na visita. Mas olha, esse é um assunto bem sensível, dá para a gente passar o dia inteiro falando sobre ele, tá? Agora, procura fazer efetivamente o papel que você já vem fazendo, que é atuando, tomando as medidas, por mais que eu não vejo efeito nessa medida, mas toma assim mesmo, né? Toma, vai juntando elementos, faz um relatório sempre de tudo que está acontecendo, sempre que você for peticionar, tá? Evita dramatizar. Tem gente que, eu vou dramatizar na petição. O juiz ele não é convencido pelo drama, ele é convencido pela sequência de fatos. Esse fato começou assim, assim, assado, vai desencadear isso. Então é melhor que o Estado atue para não deixar desencadear, tá? Nessa hora, é muito melhor ser objetivo e pontuar os fatos do que ser dramático, tá? Dramático todo mundo consegue ser. Obrigado pela sua participação, tá? Fico feliz. Imagina, obrigada, doutor. Fico feliz que você esteja aqui, tá? E espero que você apareça sempre, todo sábado, pra gente estar junto aí. Pode deixar. Bom, fica com Deus. Um grande abraço. Deixa eu ver mais uma dúvida aqui dos meus alunos para eu poder solucionar. Eu sei que eu tenho bastante aluno participando aqui ao vivo, tá? Eles mandaram aqui, de ontem para hoje, um monte de dúvida. É claro que aquelas que eu não consegui responder aqui ao vivo, eu vou responder para eles lá no grupo. Ninguém vai ficar sem resposta. A ideia é que eu consiga responder ao vivo, porque aí eles têm mais uma fonte de conhecimento. Deixa eu ver aqui mais uma dúvida da galera. Legal. Essa dúvida do Walter Bastos aqui é fantástica. O Walter é aluno do treinamento Expert em Execução e olha a dúvida que ele mandou. Professor, eventualmente, numa ação de execução de título extrajudicial, então está executando um cheque lá, por exemplo, seria válida a citação assinada por terceira pessoa? Então, se mandou lá uma citação, tá? Seria válida a citação assinada por terceira pessoa, por um parente, por um agregado, que reside no mesmo endereço do executado, que está se escondendo para não receber a citação? E se, por exemplo, essa citação foi entregue pelo correio com aviso de recebimento devolvido ao juizado, porque o carteiro deixou de fazer a menção de que foi uma terceira pessoa que recebeu? Bom, em síntese, o que o Walter quer saber é se é possível, primeiro, fazer a citação na execução pelo correio e não por oficial de justiça, esse é o primeiro ponto. E segundo, e se essa citação pelo correio for recebida por um terceiro e não pelo executado? Se ela é válida ou não, tá? A citação deve ou não ser pessoal nesses exemplos hipotéticos. Olha, Walter, vamos separar primeiro pessoa física e pessoa jurídica, tá? Pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física, o Código de Processo Civil, antigamente, no código anterior, ele proibia que a citação na execução fosse feita pelo correio. Proibia. Agora, o novo CPC não proíbe mais. Como ele não proíbe mais, há corrente na doutrina que fala que pode, tá? Agora, você tem que lembrar que a citação na execução de um título extrajudicial é um ato complexo. O ato, ele não acaba só na citação. Se a gente for olhar, eu não lembro se é o artigo 854, não lembro efetivamente qual é o artigo do CPC, que fala assim, depois que a parte entra com a execução do título extrajudicial, o juiz manda citar o executado para pagar em 15 dias, tá? E depois o oficial de justiça já vai penhorar e avaliar eventuais bens. Então o ato é complexo, tem a citação, tem a penhora e tem a avaliação. Quando a gente manda a citação pelo correio, o ato só é cumprido parcialmente, tá? 1/3 dos 3 atos que deveriam ser praticados. É só a citação. O carteiro vai lá e entrega o AR, pronto, fez a citação. Então, há uma corrente doutrinária que fala que não há problema nenhum em se realizar a citação. Essa citação para o pagamento em 15 dias, através do correio. Porém, em se tratando de pessoa física, o recebimento desse AR tem que ser pessoal. Tá? O carteiro precisa pegar a assinatura do executado. E na prática a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, porque ao contrário do oficial de justiça, o carteiro ele não vai lá, muito embora ele possa procurar o executado, se o executado mandar falar que ele não está, porque ele já está querendo se furtar da execução, o carteiro não vai investigar, não vai anotar, não vai escrever no AR, o executado está se furtando. O carteiro simplesmente vai entregar para um terceiro, ou, em se tratando de AR, né, que é o mão própria, aquele aviso de recebimento que ele só pode entregar
Se ele encontrar o próprio executado, ele vai devolver dizendo que não encontrou. Então, não tem muita efetividade prática a citação pelo correio na execução. Eu recomendo que você sempre peça por oficial de justiça, porque aí sim, o oficial de justiça, se ele sentir que há elementos de que o executado está se furtando, está se escondendo, ele pode tomar outras medidas, e aí você pode pedir para o juiz outras medidas, a citação por hora certa, ou se for, por exemplo, na execução de título extrajudicial, seja na justiça comum ou no juizado, você pode pedir o arresto executivo, tá? Olha, Walter, então é isso. Se for pessoa física, o AR tem que ser entregue para o próprio executado, tá? E se for pessoa jurídica, qualquer pessoa da sede da empresa que receber a citação é válida. Não precisa ser nos sócios, não precisa ser nos sócios com poderes para receber a citação, tá? Até porque o exequente às vezes não tem nem condições de saber isso. Vamos lá, vou chamar mais uma pessoa para participar ao vivo aqui. Tudo bom, professor? Tudo bem, cara, seja bem-vindo. Obrigado. Me fala aí de onde que você está falando, que área que você atua, conta um pouquinho de você aí. Estou falando aqui de Sergipe. Eu Legal. atuo na área civil e na área criminal, professor. Legal. Já tem dois quanto? anos e meio. 2 anos e meio. Legal. Prazer falar com você. Um abraço para todo mundo aí de Sergipe, tá? E me fala aí, tem alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, alguma dúvida que você quer compartilhar, ou alguma experiência que você quer trazer para a galera? Conta aí para mim. Tenho uma dúvida, professor. Veja. Manda ver. Logo quando eu comecei a advogar, eu peguei um processo contra uma empresa que até então eu não sabia que ela estava totalmente quebrada. E aí, por inexperiência, confesso, eu ajuizei a ação pelo juizado especial. E estou com muita dificuldade para encontrar esse crédito. Na verdade, o processo ele já está até extinto, porque eu não tive realmente como dar curso à execução. E aí, em paralelo a isso, eu tinha um outro crédito também pelo juizado especial, que pela terceira vez tinha sido extinto. E aí o que acontece? Nesse processo, o juiz, quando eu tentei abrir pela quarta vez o processo de execução, ele julgou liminarmente ali pela perempção. Então, o que eu queria saber do senhor é exatamente isso. É possível, professor, na execução, ocorrer a perempção? Olha, sem analisar efetivamente o seu caso concreto, tá? Mas eu não vejo a possibilidade, porque a execução, ela tem como finalidade a busca patrimonial. Então você ajuizou pela primeira vez, não encontrou patrimônio, o processo foi extinto por isso, porque não encontrou efetivamente o patrimônio, enquanto não acontecer a prescrição do crédito, você tem total direito de reiniciar a execução quantas vezes forem necessárias, tá? A regra da perempção está prevista para o processo de conhecimento, tá? E o juiz não pode, por analogia, aplicá-lo na execução. Agora, claro, esse é um entendimento meu, que o juiz do seu processo pode ter um entendimento diferente, mas eu não vejo sentido em um juiz querer proibir uma pessoa de receber um crédito. Tá? Se a gente existe como poder judiciário para garantir direito, por que eu vou ser uma barreira à concretização do seu direito? Talvez esse juiz deve ter feito o seguinte raciocínio, já tentou por 3 vezes, está só movimentando a máquina judiciária e não dá efetividade nenhuma, vou aqui criar essa espécie de perempção. O que, no meu modo de ver, não foi a atitude mais correta, não. Talvez a atitude mais correta era, olha, exequente, você está movimentando a máquina pela terceira vez. Qual é a novidade agora? Qual é o bem que você encontrou? Ou como que você vai ajudar? Porque o processo ele também precisa ter fim. É por isso que existem as regras de prescrição, tá? Porque o crédito não pode ficar em aberto para o resto da vida. Chega um momento que acaba, que prescreve, tá? Mas olha, enquanto não ocorrer a prescrição, eu acho que no meu singelo e modesto ponto de vista, o juiz tinha que ser parceiro e te ajudar, e não criar uma regra proibitiva por analogia, tá? Não sei se eu te ajudei, mas é mais ou menos por aí. E o problema do juizado especial, também é o fato de não haver recurso de agravo, se bem que nesse caso, quando há extinção, talvez possa caber o recurso inominado, mas de qualquer forma, é triste ver esse tipo de coisa, né? Eu acho que é por isso que a população cada vez menos acredita no Poder Judiciário, porque ao invés da gente ser garantidor de direito, às vezes a gente se coloca com uma postura como se fosse uma barreira.
Aí o advogado fica, pô, além de ter que tentar descobrir patrimônio do devedor, eu ainda tenho que quebrar a barreira do juiz que fica criando percalço, criando dificuldade. Mas eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, melhor as coisas vão ficando. Eu tenho bastante colega magistrado que assiste essas lives e eu posso te dizer, olha, a grande maioria é bem intencionado. O problema é que a gente está falando de um país continental, né, com mais de, acho que a gente já está passando de 20 mil juízes e, infelizmente, tem gente que tem um pensamento assim, tem gente que tem um pensamento assado. Deus queira que a gente consiga contribuir para isso mudar, né? Legal. Obrigado pela sua participação, tá? Um abraço para todo mundo aí de Sergipe. Eu espero que você continue sempre aqui com a gente, tá? Foi um prazer falar com você, tá bom? Um grande abraço aí, fica com Deus. Se você não sabe o que é perempção, tá? É um instituto jurídico, depois você dá uma olhada lá no CPC, o que é a perempção, tá? Sim, falando assim, na mais absoluta síntese, é um instituto lá do processo civil que permite que o juiz não analise o mérito do seu pedido se o seu pedido for por 3 vezes, se você tiver, por exemplo, 3 vezes a sua petição inicial indeferida. Então você entra com a inicial, tem lá um defeito, o juiz indefere. Você entra de novo, tem um outro defeito, o juiz indefere. Na terceira vez, se tiver um terceiro defeito, aí o juiz já reconhece aí a perempção. E aí, depois dá uma estudadinha nesse instituto, eu acredito que ele pode te ajudar muito. Bom, a Ilcenira, tá? A Ilcenira, ela é aluna do treinamento expert em audiências e ela mandou a seguinte dúvida. Professor, gostaria de saber como que fica o direito de alguém que constrói a sua residência na parte dos 50% do terreno de sua mãe, que foi doada por essa, apesar de ter outros irmãos. Como que faz para legalizar como seu? Olha, isso é um grande problema que acontece muito na prática, principalmente nas famílias com menos conhecimento, com menos acesso ao conhecimento. Então tem lá um terreno que está registrado no nome da mãe. Essa mãe tem 3 ou 4 filhos, e aí a mãe, ela permite que um dos filhos construa sobre o terreno. E aí entra um Instituto do Direito Civil relacionado à construção em terreno alheio. O que esse filho fez foi efetivamente construir sobre um terreno que não pertence a ele. E aí, infelizmente, não há como legalizar essa situação. Primeiro porque a mãe não pode doar o terreno, se é o bem que ela tem, ela não pode doar o terreno para um filho só, tá? Ela só pode dispor de metade do patrimônio. E ainda assim, para fazer uma doação para um dos filhos, ela precisa da concordância dos demais, sob pena disso caracterizar o adiantamento da legítima, o adiantamento da herança. Então, esse filho não vai conseguir legalizar essa situação, a não ser que, por exemplo, ele negocie com outros irmãos, compre a cota parte de cada um dos irmãos, e aí isso tudo tem que ser levado a registro. O que nem sempre é fácil, né? Às vezes o que há é briga entre eles. Agora, por outro lado, se a construção foi feita de boa fé, por desconhecimento, efetivamente, isso ficar comprovado judicialmente, aqueles filhos que não construíram, eles também não podem ser beneficiados com a construção, sob pena de caracterizar aí um enriquecimento ilícito. Então, talvez a melhor alternativa seria pedir uma compensação pelas perdas e danos efetivas, né, por essa construção, que no final das contas não vai poder pertencer exclusivamente àquele que construiu. Sabe qual que é a melhor solução para esse tipo de caso? Quando vira aí um bololô danado, a melhor solução é um acordo. Tá? Eu sempre sento com toda a família numa mesa de audiência, exponho como as coisas acontecem, como que as coisas vão acontecer, eu falo efetivamente como que faz para ter menos prejuízo, e aí as pessoas acabam concordando, indenizam a construção, ou aquele que construiu compra a parte dos irmãos e tudo se resolve, tá? Às vezes, um bate-papo é muito melhor do que uma decisão judicial. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta aí, a Ilcenira Farinha, minha aluna do treinamento expert em audiência. Vamos ver se dá para chamar mais alguém aqui para participar com a gente, tá bom? Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Me conta aí de onde que você fala. Eu falo de Goiás, Buriti Alegre. Legal, seja muito bem-vinda. Você já está advogando, é estudante? Conta um pouco de você aí. Sim, já estou advogando, vai fazer 4 anos. 4 anos, que legal. E que área que você advoga mais aí? Então, a gente pega mais civil aqui. Civil, não tem previdenciário aí? Tem previdenciário, família,
A gente tá pegando tudo, praticamente. Legal, mas é assim mesmo, né? Até a gente se identificar. E outra também, né? Principalmente nas comarcas do interior, o advogado que é procurado para todas as áreas é um bom sinal, porque ele é visto como uma pessoa que conhece de tudo, né? Legal, obrigado por você estar me acompanhando aqui, tá? Fico muito feliz de falar com você. E me fala, tem alguma coisa aí que te inquieta, alguma dúvida, alguma coisa que você queria trocar ideia comigo? Agora é a hora. Tem sim. Eu tô com a seguinte dificuldade. Eu tenho uma execução, Peraí, na peraí, verdade, eu peraí. não posso É falar que é o isso, caso, né? isso. Peraí, fala assim. Então, Imagina uma quando- execução que acontecesse isso e aquilo. se acontecesse a seguinte hipótese, eu vou entrar com ação de execução contra um título executivo, só que o cara já faleceu, o emitente. Eu vou entrar contra o espólio, né? Para me qualificar os herdeiros, eu não tenho, na certidão de óbito, só me fala o nome da viúva. Só me fala lá que ele deixou 2 filhos maiores. Uhum, Mas eu não tenho nenhum dado desses 2 filhos. uhum. Como que eu vou prosseguir a minha execução? Legal, obrigado pela sua pergunta. Primeiro ponto a se fazer é investigar ver se já há inventário. Tá? Então, vê no local da morte, faz uma pesquisa no site do tribunal, vê se há inventário no nome do falecido. Tá? Hoje também existe o arrolamento extrajudicial. Então, tem uma página na internet, tá? É o sistema chamado Sensec, tá? Que é o sistema que consolida as informações dos cartórios, que você consegue pesquisar se não foi feito o inventário extrajudicial, o arrolamento extrajudicial. Que às vezes as pessoas não entram na justiça, mas vão num cartório de qualquer lugar do Brasil e eles fazem lá o arrolamento. Às vezes você não está encontrando nada porque já foi feito extrajudicialmente. Então depois você anota aí, Sensec, tá? Sensec, procura Sensec no Google que vai aparecer, dá para você fazer uma busca eletrônica por arrolamento extrajudicial. Ah, não encontrei nada, não tem arrolamento extrajudicial. Você vai entrar com execução, vai colocar no polo passivo, justamente, espólio do fulano de tal ou os seus herdeiros, uma vez que não tem conhecimento se o inventário foi aberto ou não, porque se você coloca o espólio no polo passivo, você precisa indicar para o juiz quem é o inventariante. Tá? Então, tudo aquilo que você não souber, você coloca na petição inicial. Olha, estou entrando contra o espólio ou contra os herdeiros, uma vez que não tenho conhecimento se há espólio, já fiz pesquisa, prova lá no processo, já fiz pesquisa, não aparece espólio em lugar nenhum, e os herdeiros cujo nome são desconhecidos. É assim mesmo, o juiz vai citar por edital os herdeiros do fulano de tal, cujo nome é desconhecido, você não tem como ser obrigada a adivinhar, a descobrir. Agora, existe um sistema, tá? Existe um sistema chamado CRC-JUDE. O que é esse sistema? É um sistema que interligou todos os cartórios de registro civil do Brasil. Você pode pedir na sua petição inicial que o juiz consulte o CRC-JUDE para descobrir o nome dos herdeiros daquele falecido. Porque aí o juiz, eletronicamente, ele bate o nome do falecido e ele vai encontrar em qualquer cartório de registro civil do Brasil a certidão de nascimento dos filhos. E aí você vai emendar a sua petição inicial. Então dá para usar o CRC-JUDE, tá? Agora, se atente, tem juiz que não conhece esse sistema ainda. Talvez você vai ter que apresentar esse sistema para o magistrado, porque é um sistema novo, é um sistema que não tem nem 6 meses, tá? E ele ainda foi pouco divulgado. Só que só os juízes têm acesso a ele, os advogados não. Então sempre que você não conhecer os dados do inventariante, você nem sabe se tem espólio ou não, e o nome dos herdeiros, você vai qualificar que você está entrando contra os herdeiros do fulano de tal, cujo nome é desconhecido, cuja qualificação é desconhecida. Você não vai deixar de entrar por conta disso, tá? E aí você vai pedir na inicial que o juiz te ajude a descobrir quem são essas pessoas. Beleza? E isso pode ser feito no juizado. Pode, sem nenhum problema. É claro que você vai encontrar alguns cabeças duras que acham que qualquer coisa que você pede a mais no juizado caracteriza aí, é contrário ao princípio da celeridade. Para mim, essa é uma das maiores besteiras que alguém pode falar, mas você vai encontrar. Então, nesse tipo de caso, quando você já sabe que tem dificuldade, eu sempre recomendo justiça comum. Tá? Sempre recomendo justiça comum, para evitar no juizado você pegar algum juiz que vai falar, não, essa consulta é contrária aos princípios da celeridade que regem o juizado e vai extinguir a sua execução. Eu sempre recomendo justiça comum quando você já sabe que pode ter algum problema assim, tá? Mas teoricamente pode sim. Tá bom? Legal, obrigado pela sua participação, espero ter te ajudado.
Obrigada. Fica Um com abraço. Deus. Tchau, tchau. Mais um sábado que a gente tá junto. Eu espero que você tenha colocado um tijolinho a mais aí no seu castelo de conhecimento. Eu sempre falo que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu tenho certeza que você está aqui porque você deu um jeito, você deve estar aí nas suas outras atividades do dia a dia, mas está procurando um espaço para assistir, para conhecer, e eu espero que esse dia, que esse nosso bate-papo tenha sido útil para você.